De todos os temas que a gente foi conversando lá no início do ano para trazer para cá, esse talvez seja o tema mais difícil da gente trabalhar, porque os relacionamentos amorosos, e aqui olhando numa ótica conjugal, numa ótica também afetiva de relacionamentos mais fraternais, como as amizades mais profundas, eles são derivados do movimento da família. Então é difícil a gente entrar nas relações sem carregar conosco tudo aquilo que a gente vivenciou antes. A lógica da gente conversar aqui hoje vai ser explicar um pouco no início como o movimento da família de origem ele interfere, mas nós conversamos sobre isso algumas vezes ao longo do ano passado, não vai ser essa a nossa ênfase. A nossa ênfase vai ser realmente em como perceber a troca, como perceber a dinâmica do casal e como identificar, não só do casal, né, mas também das relações fraternais, como identificar o nosso posicionamento. Então, eu queria que vocês se sentissem muito livres para conversar comigo ali no chat, colocar as dúvidas, colocar as impressões de vocês, porque esse tema ele vai. Quanto mais vocês trouxerem o que angustia, o que é difícil, mais eu consigo trazer clareza sobre o processo que nós precisamos. Então, galera que está aqui já sabe, nosso olhar é baseado na ciência sistêmica, é baseado no movimento que as constelações familiares traduziram, mas essencialmente é baseado naquilo que faz sentido para todos nós. E o primeiro grande obstáculo de uma relação, ele é a família de origem. A família de origem, aqui compreendida como pai, mãe e a relação com essas pessoas. O amor como substância da vida, dentro da lógica sistêmica, o amor como sendo aquilo que nos move, que dá sentido, aquilo que nós buscamos, ele começa nas relações familiares, na relação onde nós somos o filho. E é nessa relação onde nós somos o filho, vejam, que nós aprendemos a amar e ser amado. Nós aprendemos a amar e ser amado na relação com os pais. Nessa relação é onde nós, em tese aqui, estou falando dentro do que seria o ideal, nós poderíamos experienciar sem medo, porque haveria uma certeza do amor. As leis sistêmicas, elas preveem a ideia do pertencimento como a primeira dimensão dessa consciência sistêmica, para que nós tenhamos a certeza de que tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que nós vivenciamos através do pertencimento, então, nos permitiria ser nós mesmos. E logo nós aprenderíamos com os nossos pais a reconhecer o amor. E, portanto, esse reconhecimento do amor nos seria útil para quando nós formos construir a nossa família. Em termos bem inconscientes, na raiz desse processo, nós estabelecemos relações conjugais para construirmos uma família. E isso não significa necessariamente filhos, mas significa ter uma unidade onde nós tenhamos a possibilidade de dividir a vida tal qual nós dividimos a vida com os nossos pais. Não no mesmo nível, obviamente, com os pais, agora sim, na relação de casal, no mesmo nível com o nosso parceiro e a nossa parceira. Isso significa, portanto, minha gente, que a relação da família com a família de origem, a relação com os pais, que vai construindo esse indivíduo, primeiro forma esse indivíduo, forma emocionalmente, sobretudo, a nossa individualidade e nos dá as condições de nós não dependermos do outro para sermos nós mesmos. Isso significa nós temos a condição de, a partir da relação com a família de origem, descobrir a nós mesmos, construir a nós mesmos e vivenciar a nossa vida, então, na juventude, onde nós já somos adultos, e depois na fase adulta, na maturidade.
com uma percepção de plenitude sobre nós mesmos. Esse seria o nosso campo ideal. Então, em termos ideais, a estrutura psíquica que nós possuímos seria, portanto, construída e estruturada a partir do amor que vem dos pais. E isso nos dá um recorte, onde, quando nós vamos para as relações conjugais, sobretudo, nós já saberíamos identificar o amor. Então eu chegaria para me relacionar com a Samantha sabendo, sentindo que a Samantha ela tem a abertura para retribuir. E, portanto, isso me daria segurança para me entregar uma relação conjugal. O que eu quero dizer é a confiança no amor proveniente da família de origem nos torna disponíveis e hábeis a celebrar uma relação com uma pessoa que está disponível e hábil também para trocar comigo. Acontece que, vocês já sabem disso, a maioria absoluta de nós, eu não vou dizer todo mundo para não generalizar, porque todas as possibilidades existem, vá que tem aí uma família que está zeradinha. Não conheci ainda. 15 anos de constelação eu não conheci ninguém que já não derrape no pertencimento. Mas vá que tenha. Nós carregamos muitas coisas na nossa família de origem. E aqui eu não quero colocar um excesso de responsabilidade, muito menos culpas, nos nossos pais. Eles também carregaram das famílias de origem deles, está tudo certo. Mas a questão é, nós não temos, no início das nossas relações, sobretudo, uma clareza emocional para buscar amor. Então, eu quero que vocês percebam que aquilo que vocês viveram nas relações, primeiras relações de vocês, vocês não estavam se relacionando por amor. Vocês estavam tapando buraco, se relacionando por carência. E quando eu me relaciono por carência, é porque me falta algo. E se me falta algo sobre mim. Se falta algo sobre mim, então eu não vou inteiro. Eu tenho medo. E logo eu me protejo. Portanto, minha gente, nós nos protegemos daquilo que nós dizemos querer. E é por isso que a troca, que vai ser lá na frente, a dinâmica da relação, ela não funciona de forma equilibrada. Nós estamos nos protegendo daquilo que a gente diz querer. Nós dizemos querer o amor, mas nós temos medo do amor, porque nos falta algo. E isso que nos falta nos impede de realmente nos posicionar. E então nós caminhamos uma vida inteira dentro da repressão. Nós nos reprimimos. E enquanto houver autorrepressão, não há espaço para um amor verdadeiro. A autorrepressão impede a manifestação do amor. E aquilo que eu reprimo em mim é justamente aquilo que eu não gosto em mim, não concordo em mim, quero mudar em mim. E, portanto, eu vou para uma relação e eu bloqueio ou tento, já que não vou conseguir, tento bloquear em mim aquilo que eu não estou de acordo que exista em mim mesmo. Sabe quando a gente está conhecendo alguém, a gente quer mostrar o nosso melhor lado, o nosso lado bonito, o nosso lado envolvente, o nosso lado encantador? Na superficialidade do início da relação, isso funciona. Mas depois, para que essa relação densifique e se torne uma relação íntima, isso não vai funcionar. Só que nós vamos tentar, e às vezes conscientemente até, bloquear em nós aquilo que para nós é ruim para o outro, é negativo para o outro. Aquilo que nós pensamos através das nossas experiências anteriores, através dos julgamentos recebidos, através até mesmo da nossa relação com a nossa família de origem, aquilo que nós identificamos que vai prejudicar. Portanto, aquilo que nós identificamos que é negativo em nós. Nós tentamos excluir aquilo que é negativo em nós. Vocês já estão, a galera que está aqui há mais tempo já sabe
Exclusão fere a lei do pertencimento, a primeira lei das leis sistêmicas. E, portanto, a exclusão do negativo impede o positivo, perpetua o negativo. E se eu excluo um pedaço de mim, naturalmente esse pedaço de mim que eu excluo, ele não pode se relacionar. E eu vou atrair para mim, eu vou escolher alguém para se relacionar comigo que também vem faltando um pedaço. E aí, duas metades querem formar um inteiro. Dá ruim, gente. Isso é quase um Frankenstein do amor. Um pedaço de lá, um pedaço de cá formando um outro indivíduo. Não funciona. Então, nós não estamos atrás de uma metade, nós estamos atrás de um inteiro que torne a vida mais legal. Novas experiências, novas possibilidades, novos, aquilo que me transborda, que me amplia, não aquilo que me completa. Aquilo que me completa sou o eu. Aquilo que me completa é sobre mim. Então, em termos ideais, gente, para que houvesse, estou falando houvesse, né, equilíbrio nas relações amorosas, nós precisaríamos estar inteiros. Mas nós não estamos. E aí, como é que faz? Como é que nós fazemos equilíbrio nas relações? Então, primeiro eu vou lembrá-los do que é equilíbrio. Equilíbrio é a terceira lei sistêmica, é a lei que regula as trocas. É através do equilíbrio que nós nos relacionamos em todas as dimensões, não só nas dimensões afetivas, nas afetivas conjugais, nas afetivas familiares, nas afetivas fraternais, em todas as dimensões, mas também no profissional, também com a comunidade, também em todos os aspectos. Eu me relaciono a partir de dinâmicas do equilíbrio. E dinâmicas do equilíbrio são sobre dar, fazer algo pelo outro, para então abrir uma porta para tomar. Tomar aquilo que eu quero, pegar, pedir aquilo que eu quero. Vejam, sempre lembrem disso. Na visão sistêmica, nós não ficamos sentadinhos, confortáveis, esperando o outro vir a nós. Portanto, nós não recebemos, nós tomamos. Talvez a única relação em que a gente possa falar que a pessoa recebe é o filho que recebe dos pais, quando nas primeiras fases da vida. Mas ainda assim, essa criança precisa aprender a tomar, porque depois, nas outras relações, ela vai precisar dizer o que ela precisa. Então, minha gente, uma regra básica que é um desdobramento da lei do equilíbrio é: eu não posso tomar do outro ou querer tomar do outro o que ele não tem para me dar. Ele não tem um pedaço de mim para me dar. Então, ele não vai ser a minha metade. Ele não tem o amor da minha mãe para me dar. Então, ele não vai ser a minha mãe. Ele não tem o amor do meu irmão, o amor do meu pai, o amor da minha avó. Essa pessoa só tem o seu próprio amor. Então, essa pessoa só tem o amor de homem ou o amor de mulher para me dar. Ele não tem outro amor. Enquanto eu quiser outro amor da minha relação conjugal, isso não vai funcionar. Não haverá equilíbrio. Portanto, eu preciso dar um lugar para essa pessoa na minha vida, pertencimento, e eu preciso que esse lugar seja o lugar de companheiro, companheira. Lei da ordem. Só então nós começamos a trocar. Agora, se eu não dou um lugar efetivo para essa pessoa, eu quero, mas eu não quero. Eu quero não querendo. Eu quero fugindo da relação. Aqui essa pessoa já não tem lugar, ela já não consegue me trocar comigo em equilíbrio. Então, indisponíveis. Nós, geral aí, que queremos, mas não queremos. Queremos, não querendo. Estamos fazendo aquele doce.
essa pessoa ela já não tem como ter equilíbrio conosco. Só se ela recuar ao nosso limite. Dois, pessoal mais carentão aí, que está tentando compensar as carências do passado. Não vai funcionar. Vai ficar a sensação de insatisfação, insuficiência, frustração. E aí é onde a mulherada que está aí precisa ter mais atenção ainda que os rapazes, porque a mulher, ela é um ser especial. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior. A gente é meio tosco aqui, né? A mulher não. Então a mulher, ela constrói amor através de admiração. A mulher, ela só consegue realmente amar um homem que ela admira. Se ela não admira esse homem, ela não consegue amá-lo. O amor da mulher está vinculado à admiração. Só que, vamos supor que a Angélica me admira e a Angélica gosta de mim e nós começamos uma relação. Aí nós começamos um namorico, tá tudo certo, relação mais distante, eu lá, ela cá, fica tudo bem. Nós intensificamos a nossa troca. Automaticamente, se a Angélica tem carências do pai, ela projeta a carência em mim. Eu não atendo, porque eu não tenho condições de fazer isso. Ou quando eu tento atender, eu faço umas bobagens. O que que ela vai sentir? Decepção. Decepção é o principal inimigo da admiração. E aí ela começa a se decepcionar comigo. A cada decepção, porque eu não dou o que ela espera, ela recua. Mas o que ela espera eu não posso dar, porque eu não sou pai dela. Mas ela espera, ela recua. Isso esfria a troca. Nós vamos nos distanciando até ela não gostar mais de mim, porque ela perdeu a admiração. Compreendem? Isso é uma troca que destrói uma relação, não pela falta de amor. Tinha amor, mas tinha uma dor do passado querendo ser curada por um amor que não tinha esse poder. Isso costuma acontecer com as mulheres. Com os homens costuma acontecer um pouco diferente, meninos. A gente busca a nossa mamãe na nossa mulher quando nós temos uma carência dentro de nós. E aí, pode ser carência de pai também, a gente busca uma mãe. Essa mulher que entra no papel da mãe, as mulheres são o cuidar, são o dar, então ela tem a tendência a suprir, a tentar suprir. E aí ela vai ficando exausta, ela vai ficando exausta, ela vai ficando exausta, e nós vamos querendo cada vez mais e nós vamos ficando insatisfeitos. Cada vez mais insatisfeitos porque não é o suficiente. Até o ponto que nós queremos uma outra mulher, mas nós não queremos largar essa. Nós queremos uma aqui e uma lá. E aí a gente não consegue sair disso, porque as duas são imprescindíveis, ou as três, as quatro. É isso que costuma acontecer com a troca no universo masculino. Estou dando exemplos mais comuns aqui para vocês compreenderem. Então, se não houver um lugar real para aquela pessoa na tua vida, essa troca ela não pode evoluir. Você já sabe, eu já disse isso, mas quem tá novo aqui, eu sou um defensor do namorinho de portão. A gente começar devagar.
Devagar, Silviane, a gente começar devagar. Porque aí nós vamos tendo tempo de processar a proximidade emocionalmente. Tem um outro fator que aí não é tão vinculado às leis sistêmicas, que interferem diretamente em como acontece a troca de um casal, que é visão de mundo. O casal precisa partilhar da visão de mundo. Senão, um vai querer olhar para um lado e o outro vai olhar para o outro. E eles não vão se encontrar para trocar. O que é importante para mim não é importante para Paula. Não funciona a troca. Nós não nos comunicamos. A visão de mundo, ela precisa ser em comum. Nós precisamos partilhar de valores semelhantes. Nós precisamos partilhar de realidades semelhantes. Nós precisamos compor um mesmo universo. Então, nós precisamos de intimidade. E intimidade não é transar. Intimidade é degrau emocional. Nós precisamos construir a intimidade. Sabe a intimidade da convivência, gente? A intimidade que provém do dia a dia, da troca, da conversa, do ajuste. Então, além de respeitar as duas primeiras leis sistêmicas, o pertencimento e a ordem, eu preciso ter uma visão de mundo em comum para que haja troca. Uma visão de mundo em comum requer ajuste de valores, alinhamento de posturas frente à vida. Eu já vi que tá rolando até Tinder sistêmico no chat, depois eu vou olhar. Ajuste de valores ao longo da vida. E requer, gente, trabalho. É trabalhoso se relacionar. Requer não fugir do conflito. Tudo é importante. Porque se eu estou conhecendo a Angélica, eu não sei o que é importante para ela. Eu não posso presumir o que é importante para ela. Eu preciso perguntar. Às vezes ela vai fazer uma cara feia, e eu não vou entender por quê. Eu preciso perguntar. Às vezes vai me incomodar e eu vou tentar disfarçar e eu não vou dizer e para eliminar, para nós não vivermos o conflito. E aí nós não vamos sair daquele conteúdo e vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo. Aí quando chegar na quinta vez eu vou explodir e nós vamos perder a relação. Então, nós temos que respeitar ou estarmos atentos para esses quatro grandes elementos, vamos chamar assim, viabilizadores do equilíbrio. Primeiro, dar um lugar. E a intensidade da troca é proporcional ao lugar que eu dou para aquela pessoa na minha vida. Se eu estou conhecendo a Cláudia e a Cláudia é um contatinho meu, o lugar da Cláudia é um oi no WhatsApp. E é isso que ela vai receber. Se eu já evoluir com a Cláudia, a gente já está num namorico, então ela vai ter uma atenção, talvez o meu final de semana seja com ela, tal. E é isso que ela vai receber. Um lugar que eu dou delimita a troca que vai se construir. Primeiro ponto. Segundo ponto, lei da ordem. Não há hierarquia entre um casal. É o amor entre iguais. Portanto, não posso projetar pai e mãe. Não posso projetar carência. Não posso buscar para tapar um buraco. Se eu tenho um buraco para preencher, em mim, eu vou tratar.
de preencher isso fora da relação, porque dentro da relação eu vou me relacionar então por carência e não por amor. Depois, visão de mundo em comum. Eu só vou trocar intimamente com quem tenha uma visão de mundo similar a mim. Não precisa vir pronto, a gente pode construir essa visão de mundo em comum. Por isso que vai precisar de tempo. E aí nós vamos vendo, e visão de mundo em comum não quer dizer concordar em tudo sobre tudo. Quer dizer um alinhamento geral de valores, do que é importante, para que nós tenhamos a mesma língua. E quatro, não fugir do conflito. Não querer poupar energia. Estar disponível para o trabalho que dá se relacionar. Quatro elementos viabilizadores da troca. E então podemos começar realmente a falar em troca. E aí nós vamos entrar numa outra dimensão que é o que trocar. Nós trocamos amor. Amor, à medida que nós vamos amadurecendo, pode ter muitas manifestações. No campo conjugal, voltamos à não confusão. Amor entre casal, amor entre iguais, é parceria, companheirismo, é carinho, é afeto, é apoio, amparo, mas não é cuidado. Nós viemos conversando sobre isso esse ano. Amor entre iguais não é cuidado. Eu cuido de quem não consegue se cuidar sozinho. Então eu cuido de criança e doente e idoso. Eu não cuido de quem é igual a mim. Amor também não é controle. Amor também não é posse. Mas amor é sim dependência. Mas não dependência emocional da pessoa, dependência da troca. Eu preciso trocar para ir além de mim mesmo. Se eu não troco, eu não vou além de mim mesmo. Eu fico preso e estagnado naquilo que eu sou. E a minha função nesta vida e neste mundo é me ampliar, me tornar mais sábio, me tornar maior. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso do outro. Então, sim, há um nível de dependência no amor, mas não uma dependência emocional da pessoa para que eu sobreviva, mas sim uma dependência da troca para que eu possa ser mais do que eu sou sozinho. Essa dependência, ela existe. Preciso também que nós tenhamos uma visão aqui para que haja troca, uma visão não excludente da carência. Quem aí gosta de se sentir carente? Quem aí gosta da percepção da carência, de que falta, de que eu tô sozinho? Quem gosta de sentir carência, solidão, falta? Imagino que ninguém. Imagino que ninguém goste. Quando o pessoal começou a entrar devagar, eu já achei que não ia vir ninguém, já me senti carente. Ainda bem que a galera foi chegando depois. Ah, quando eu sinto a carência e eu não quero senti-la, então eu estou excluindo algo que faz parte de mim, certo? Lei do pertencimento. Tudo tem o direito de pertencer. Lei da ordem. Tudo tem uma função e, portanto, um lugar.
Logo, a carência ela tem uma função. A carência que nós combatemos aqui, a carência que eu venho falando para vocês, que nos fragiliza, que atrapalha tudo que a gente faz e vivencia, essa é a carência estrutural, a falta do amor dos pais, a falta da percepção do amor que dá a vida. Essa carência nós queremos resolvê-la em nós. Mas a carência em si, ela tem uma função. E aí eu quero que vocês reflitam comigo. Como eu vou perceber o que eu preciso se eu não sentir que me falta? Como eu vou perceber que eu quero carinho se eu não me sinto carente de carinho? Eu preciso sentir que está faltando para ir tomar, certo? Se eu não tiver a percepção de que está faltando algo para mim, eu não busco, eu não tomo. E essa é uma das maiores causas do desequilíbrio nas relações. Nós queremos não ter que pedir, nós queremos não ter que buscar, nós queremos sequer nem perceber que nos falta algo. Nós não queremos sentir o que nos falta. E desse modo, nós não sabemos o que nós queremos. Nós não sabemos o que é importante para nós. Nós não sabemos o que tomar. Toda vez que eu me distancio do sentir a ponto de não perceber o que está me faltando, eu não tenho uma orientação real do que me falta. Então, eu não posso tomar. Gente, eu só posso tomar aquilo que eu preciso. O meu coração ele só se abre para receber, ou seja, para eu ir lá buscar aquilo que eu realmente preciso. Então, se eu não estiver precisando de carinho, eu não vou precisar, eu não vou pedir. E se me fizerem, eu não vou receber. Eu vou dizer, sai, 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 porque eu não estou precisando. Mas e se eu estiver precisando e não souber? Porque eu passei uma vida inteira tentando não sentir o que me falta, que eu não sei o que me falta. Então eu não sei me relacionar. E aí vocês vão dizer que eu estou sendo contraditório, porque eu disse no início que nada, eu não preciso de nada externo para ser eu mesmo. Mas o que me falta é o que eu não tenho. Eu tenho tudo para ser eu mesmo, mas eu não tenho tudo que existe no mundo. Eu não tenho tudo que a Paula tem. A Paula tem coisas para me dar que eu não tenho, mas eu preciso me permitir sentir o que eu não tenho para poder tomar. E nós vivenciamos uma vida inteira tentando sermos autossuficientes, não precisarmos de nada de ninguém, porque precisar de algo do outro nos deixa, palavrinha famosa aquela aqui do nosso rolê, vulneráveis. E nós não queremos ser vulneráveis, porque vulneráveis para nós é ser fraco. E aí nós entramos num looping em que eu quero ser amado sem precisar ser amado. Eu quero receber carinho sem precisar receber carinho. Eu quero ter um companheiro ou uma companheira para viver comigo sem viver a solidão e ver a falta que faz.
Nós não sabemos, porque nós não nos permitimos viver a falta. Nós preenchemos na nossa vida o tempo inteiro com coisas, com tudo que pudesse ser utilizado para nos preencher. A gente não consegue mais ficar sem o telefone. E aí eu largo o telefone, eu ligo a televisão, eu desligo a televisão, eu ligo uma música. A gente não consegue mais ficar em silêncio, sozinho. Nós nos mantemos ocupados o tempo inteiro. Para quê? Para não ouvir o que está faltando. Quem é mais sistêmico aqui, mais tempo desse movimento, temos alguns jargões e um deles é: todo excesso esconde uma falta. E então nós nos distraímos em um excesso, compulsão, e escondemos de nós mesmos o que está nos faltando. E eu digo para vocês com a maior das certezas: está faltando amor para todo mundo. E a maioria absoluta de nós não se permite reconhecer que está precisando de amor. E quando eu não reconheço do que eu estou precisando, eu não posso buscar, eu não estou disponível para que alguém chegue para me dar. E eu fico estagnado. E aí a falta de amor reflete onde? No nosso assunto da semana passada, no dinheiro. É o mesmo recurso da consciência. Por que que eu quero mais, mas se eu não preciso de mais? Não vem. Eu preciso construir na minha consciência a necessidade de mais. Só então vem mais. Senão não vai vir mais. Eu só posso tomar aquilo que eu preciso, gente. Se eu não preciso de mais, eu vou ficar sempre no mesmo nível. E esse nível chama-se sobrevivência. Eu preciso construir um estado de consciência onde eu vou desfrutar da vida. E aí, para desfrutar da vida, eu preciso de mais. Aí a vida me traz mais. Contudo, se o modo como eu me coloco na vida é um modo onde eu não preciso de mais, e aí nós temos orgulho em dizer que nós vivemos com pouco, que nós somos simples, e isso é uma virtude, então eu estou programando que eu não preciso de mais, e logo eu não tomo mais. As portas não se abrem para chegar mais. O que não quer dizer que eu vou ter um apego ao dinheiro e me mover por dinheiro em detrimento de todo mundo. Isso é outro assunto. Do mesmo modo, é o amor. Se eu não experiencio a falta, eu não tenho a percepção do que eu preciso. E eu não posso tomar nada se eu não tiver essa percepção. Deixa eu ler o que vocês colocaram até aqui até agora. Vamos refletindo se fez sentido para vocês, se vocês estão com alguma dúvida. A Cris, insegurança e falta de confiança. Isso aqui deve ser para se relacionar. A Paula, eu já estou nervosa, vou ficar só por educação, porque eu nem preciso. Tá bom, seja bem-vinda mesmo assim. A Luciane, se eu não consigo essa segurança de quem eu sou realmente, quer dizer que eu não tinha essa segurança na relação com os meus pais? E hoje, como mãe, como passo segurança para minha filha? Luciane, maravilhoso o teu questionamento. Sim, se tu não sente essa segurança, por algum motivo tu não conseguiu tomar essa segurança dos teus pais. Por algum motivo tu não conseguiu buscar isso deles.
E aí, infinitas possibilidades. A tua história vai te esclarecer por quê. Agora, isso não quer dizer que tu tá refém disso na tua relação com a tua filha. Primeiro, o amor, na visão sistêmica, ele é um fato. Então, se tu tem a tua vida, e se tu nasceu com vida, e se tu conseguiu ainda ter uma filha, significa que tem amor aí dentro de ti. E bastantão. E dá para, com certeza, tu dar mais para ela. Agora, como passar essa segurança para tua filha é curando em ti. Não é nela. Ela é uma outra consciência. É uma extensão da tua, mas é uma outra consciência. Então a gente não vai saber como essa criança vai observar a relação de vocês. Agora, se tu cura em ti e tu te posiciona com segurança no mundo e na vida, necessariamente ela vai observar que existia essa segurança em ti. Então é amor. Como isso vai repercutir na consciência dela, não sabemos. Depende dela. Mas tu consegue passar, perdão, essa referência para ela. A Cris. Acho que a minha filha zerou a 3 da família. Agora eu tenho uma Nori. Aí a gente está olhando, Cris, para a possibilidade desse amor ser incondicional. Ela está trazendo mais, com mais força a necessidade desse amor ser visto das gerações anteriores para ela como amor incondicional. O nosso Mackenzie dando boa noite, a Luciana, pura verdade, os guris comentando aqui a metade da laranja, o Frankenstein do amor. A Fernanda, a pergunta que não quer calar é: onde andam os homens admiráveis? Estamos aqui, Fernanda. Estamos por aí, estamos em todo lugar. Ah, é realmente permitir que quando o amor vier, e ele vai vir não perfeito, tu veja nesse homem não com a lente da Fernanda, mas isso vai ser o tema do nosso encontro na semana que vem, com a lente da realidade. A admiração construída na idealização, ela não se sustenta. E aí os homens se desmancham na tua frente. É quando a gente idealiza, e todo mundo faz isso, o homem também faz isso, não é só a mulher. Quando a gente idealiza como a pessoa precisa ser, e não uma idealização infantil, eu não estou falando sobre coisa da menina, estou falando sobre realmente o esperar que seja. É isso que faz a mulher perder a admiração. Ela idealizou em algum momento. E a gente vai ter que eliminar essa idealização. A realidade tem que preponderar. Por isso, o namorinho de portão, começar devagar. E esse devagar, devagar é sempre, esse devagar e nos trazendo um alinhamento, um conhecimento da pessoa. E aí, dentro do contexto daquela pessoa, de verdade o que ela é, admirá-la. E não a partir da projeção. Não sei se eu estou conseguindo ser tão claro quanto eu gostaria. Mas é mergulhar na pessoa e naquele contexto tu encontrar o que admira. É, tem uma outra relação que se constrói com a admiração, que não é uma relação conjugal, mas é muito parecida.
são as relações de trabalho como sociedades, as parcerias profissionais. E eu tenho um sócio novo agora e eu estou aprendendo ainda. Eu já admiro ele como pessoa, mas eu estou aprendendo a não querer que ele faça as coisas como eu enxergo, controle. E aí a tendência costuma ser, foi a tendência nas minhas sociedades anteriores, a tendência na minha sociedade com meu irmão é quando não faz como eu vejo que deve ser feito, controle, eu perco a admiração e a confiança. Mas o resultado muitas vezes é atingido igual. Só que eu tô preso na minha idealização do dever ser. É por isso que a gente mergulha mais profundamente no que é. E é o movimento daquilo que é que precisa construir a admiração. Então, falando sobre isso ainda, sem perder o nosso foco aqui, Fê, e todo mundo, se eu admiro aquela pessoa no contexto da vida dela, essa admiração não sustenta a minha relação. Eu preciso admirar essa pessoa não no que ela é no mundo, aí olhando para uma relação conjugal como profissional com as outras pessoas. Eu preciso admirar aquela pessoa perto de mim, como ela é comigo, como ela é em casa. É esta admiração que vai sustentar a relação. Eu admiro esse homem, essa mulher como parceiro. Se como pai ele é ruim, isso não pode eliminar a admiração que eu tenho dele como parceiro. Se como pai, como tio, como profissional ele é ruim, mas como parceiro ele é maravilhoso, eu fico com o parceiro e não nos outros lugares distantes. Entende? Então a realidade significa, nesse aspecto, para construir admiração numa relação, é como ele é dentro da relação, não como ele é na rua. Eu compreendo, eu não vou dizer, eu não vou concordar que é difícil, mas só que é trabalhosinho. Ah, e aí precisa construir, porque eu compreendo isso perfeitamente, né, Gurias? Eu convivo muito com, tenho muitos amigos homens e tenho bastante cliente homem, e o homem ele é mais instintivo, então ele faz o que faz sentido para ele. E se não tá tão conectado no amor, ele não vai corresponder. Precisa fazer sentido. Ele mente muito bem, ele fala muito bem o que ele pensa, mas ele age no que faz sentido. É discordante. E essa incoerência, ela machuca, eu entendo isso. Mas isso com o tempo no portão ali do namorinho, isso vai ajustando, alinhando. E aí vale a pena ficar. Se não alinhar, não ajustar, não vale a pena ficar. Aí a gente segue campeando, buscando em outros lugares. A Cris. Então, nas igrejas cristãs, segundo Hélio Couto, primeiro tem que conversar, conhecer e, em último lugar, para dar certo, seria o ato carnal. Cris, eu não sou tão pragmático assim, mas o que eu vejo é o sexo, o transar, é uma conexão muito forte. Então, eu acredito que a gente deveria sim valorizar mais a conexão emocional. Aqui, o corpo é uma extensão da consciência. Então, quando a pessoa toca o corpo, ela está tocando uma bagagem emocional. E às vezes, quando não tem vínculo, o tocar essa bagagem emocional não faz bem. E muitas vezes faz a gente se sentir vazio depois da relação, porque não tinha um vínculo emocional, de sustentação.
Ainda crises para nós. Mas e quem prefere ficar sozinho, sem relacionar? Tá ok. Cris, isso é uma boa pergunta. Não que as outras não fossem, né? Mas essa é instigante. Nós precisamos da troca, Cris. Nós somos dependentes da troca. E a troca amorosa, ela propicia que a gente mergulhe em lugares internos nossos que nós não mergulhamos em outras trocas. Então, eu preferi ficar sozinho por um tempo, ou eu deixar essa área da vida aqui em aberto, cuidar mais de algumas outras coisas por um tempo, ok. Agora, eu definir não quero mais, aí não. Aí não tá ok. Porque isso é uma das áreas essenciais da vida. Precisa ter movimento. Precisa ter movimento. A Luciane para nós. Me falta tudo. Então tá faltando, o que temos aí, Luciane, é a carência estrutural. O amor que deu a vida. É isso que está faltando. Ah, estou aprendendo isso também. A Márcia disse, creio que seja o controle e o admirar a pessoa dentro da relação. Ah, Cris, tem uma tese que consta que em uma sociedade, se o sócio é adúltero, ele não é um sócio confiável. Cris, eu particularmente te diria que nós precisamos estar disponíveis, né? E não é porque uma pessoa cometeu um ato ou alguns atos do passado que ela vai cometer de novo. E esse é o efeito do julgamento. No julgamento, a gente taxa a pessoa dentro daquele lugar e ela não pode mostrar outra coisa. É como se a gente matasse a pessoa dentro daquele lugar. Então, eu não me filio a esses posicionamentos mais dogmáticos nesse sentido. Eu acredito que tem um motivo para essa pessoa buscar uma outra relação extraconjugal e é diferente de como ele vai se posicionar numa relação societária. A Luciane precisa ser muito evoluído para perceber com a pessoa dentro da relação. Lu, não precisa não. A gente dá conta. Precisa estar focado no amor. Por isso que eu disse para vocês no início, conversando sobre agora que nós vamos falar sobre a troca é sobre amor. Então, se é sobre amor, não vou ficar me protegendo o tempo inteiro, não vou ficar exigindo o que eu não preciso, eu não vou ficar problematizando, eu não vou ficar testando a pessoa. Eu não vou, gente. Essa ideia de testar, essa ideia de ver como vai reagir, isso tudo são estratégias inconscientes que só mostram indisponibilidade e evitação. São estratégias inconscientes que não estão a serviço da troca. E é por isso que a troca não funciona. Porque a gente não consegue chegar, abrir a alma e dizer o que precisa e ponto. A gente não consegue chegar e dizer, olha, eu não tenho isso aqui para te dar. Sinto muito, mas eu não tenho. A gente não consegue dizer não. E a gente também não consegue dizer o que quer. E é isso que faz a troca não funcionar. As trocas, elas são simples. Gente, o essencial, ele é simples. E basta nós nos colocarmos disponíveis. Aqueles quatro primeiros elementos para viabilizar a troca que eu trouxe para vocês, eles são a construção da disponibilidade. E aí nós precisamos deixar que é uma construção muito importante, mas eu vou responder essas perguntas aqui antes de falar. Mas o parceiro que não paga pensão pode ser admirável? Como parceiro, sim. Como pai, não. Mas qual é o motivo que ele não paga essa pensão? O que que tem por trás disso? Eu já me permiti me debruçar para olhar, ou eu já julguei antes e impedi que a situação se revele? E aí eu não estou falando do motivo consciente, mas estou falando o que que tem na alma desse cara, que ele não consegue prover o filho.
Tem algo acontecendo aqui que precisa ser visto com amor e não com julgamento e exclusão. É essa a grande impressão. A Paula, chocada, admiração somente comigo, independente do resto, como profissional, pai, eu nunca olhei dessa forma, achei que era o conjunto. O conjunto diz sobre o que essa pessoa é lá naquela relação. O conjunto não diz sobre o que a pessoa é nesta. E talvez ele sendo nesta relação algo, ele possa mudar o que ele é lá na outra e vice-versa. Nós somos os mesmos, mas em funções diferentes e lugares diferentes, nós damos coisas diferentes. Para mim, é muito mais fácil dar amor para vocês aqui do que dar amor numa relação mais íntima. Ah, por quê? Porque eu carrego conteúdos, eu carrego uma ferida emocional de abandono que faz eu evitar as relações. Então, para mim, aqui é mais fácil. E aí vocês vão me ver aqui que eu sou amoroso, que eu me dou, etc. Mas numa relação íntima não vai ser tão assim. E isso não vai desabonar o profissional que eu sou. Então, é não julgar tanto e perceber que tudo tem uma função e tudo tem uma causa. E eu posso não querer ficar, pode não fazer sentido para mim ficar, eu posso me retirar, mas isso não invalida o outro. E aí a gente consegue perceber o outro como legítimo outro. O que eu ia dizer para vocês, que é muito importante, então, quatro elementos, nos tornamos disponíveis, estamos construindo profundidade nessa relação. Como isso vai acontecer? Amor se autorregula, ou seja, a relação constrói o que dar e tomar. A relação constrói o que eu consigo dar e tomar. Então, eu posso ter uma grande necessidade de receber muito carinho. E aí eu vou para uma relação com a Patrícia. E a Patrícia é uma mulher que ela não gosta muito do carinho. E aí nós vamos começando essa relação. E no nível que essa relação está, ela me dá, na minha visão, pouco carinho. Mas eu gosto dela, porque eu admiro ela, mas ela tem esse problema, ela me dá pouco carinho. Uma situação que eu costumo receber muita queixa é quando a mulher não gosta tanto de transar, não gosta tanto de sexo quanto o cara, mas ele gosta dela, ele quer ficar. O que que tem que acontecer aqui? Amor, respeitar o ritmo. E aquilo que faz essa mulher não estar tão disponível para fazer carinho, ou não estar tão disponível para o sexo, traz à tona se é algo que tem que ser resolvido. E esse amor se autorregula. Então, se eu não estou me sentindo correspondido, o que eu preciso fazer é dar menos, um passo atrás, humildade e respeito, e não forçar a pessoa a entrar no meu ritmo. Eu quero ficar com a Patrícia, eu gosto dela, acho ela bacana. Tem muita coisa em que a gente tem em comum. A gente gosta de constelação, a gente gosta de loucuragem. Então eu vou ficar com a Patrícia, mas a Patrícia não é carinhosa. Eu vou respeitar isso nesse momento. E à medida que a nossa relação for se intensificando, eu vou percebendo se eu consigo tomar mais. Mas o que acontece é, eu vou, eu vejo que ela não é carinhosa, eu não quero o esforço de deixar esse amor se regular, eu me retiro. Não é assim que a gente se relaciona, gente. Eu não vou, faço um checklist, vejo se serve e me retiro. Se me chamou a atenção, se
se me trouxe, se me instigou, se me fez me atrair, se me chamou para a vida dela, tem função, tem algo a ser desenvolvido aqui. E aí eu fico e experiencio. Eu não controlo o ritmo da relação. Eu não controlo o ritmo da troca. Eu permito que o amor se autorregule. Ela me dá o que ela pode, eu dou o que eu posso, nós vamos trocando, e a partir dessa troca, quando esse primeiro nível equilibra, naturalmente nós vamos querer mais. É natural, natural. Vejam que interessante o que a Fê disse aqui no chat. Mas essa autorregulação, se for algo que para ti é essencial e a pessoa não tem condição de dar, vai ficar só vai trazer dor. É o medo da dor que controla a troca. Eu quero ter certeza que a pessoa vai conseguir chegar no nível de troca que eu quero. Eu quero garantias. E isso é indisponibilidade. Se essa pessoa me chamou, me envolveu e fez eu vir até aqui, e a gente esbarrou num limite aqui, a gente vai trabalhar esse limite. E a gente trabalha esse limite trocando, trocando, até que chega em um ponto em que é natural nós irmos além. Eu entendo o que tu quer dizer. Se é essencial para mim e aquela pessoa ela não tem condições de desenvolver aquele recurso, eu preciso perceber e não presumir. Talvez hoje ela não consiga, mas ela desenvolva a partir do amor que a gente vai trocando. Fê, o amor da troca conjugal aumenta o amor próprio. Por isso que todo mundo que está apaixonado fica mais bonito, fica mais atraente. Por quê? Porque aumenta o amor próprio. E quando aumenta o amor próprio, eu descubro uma potencialidade que até então eu não tinha. As relações elas vivem fases. E essas fases elas são níveis de aprofundamento, níveis de intimidade. E dentro dessas fases, a troca ela está estabilizada. Só que chega num momento em que fica insuficiente para ambos, porque nós sempre precisamos gerar mais vida. E isso se regula naturalmente, não através do controle. Então, eu muitas vezes nós idealizamos algo, dando exemplo do sexo, que é um tema muito masculino, a gente idealiza o sexo, eu preciso transar tantas vezes. Mas se eu permito que o fluxo funcione, talvez aquela vez só que ela está disponível supra tudo o que eu preciso. É um modo como as coisas são que eu idealizo, que muitas vezes me impede de perceber que simbolicamente eu estou nutrido por aquele amor. E aí eu não preciso dar aqui que é difícil para mim. Ela não dá aqui que é difícil para ela, eu não dou aqui que é difícil para mim. A gente se estabiliza e aí nós desenvolvemos, alguém falou nisso, já não me lembro mais, foi a Cris, segurança. E aí aquilo que era difícil eu libero. Aquilo que era difícil eu consigo fazer. Porque agora
eu confio, eu confio nesse fluxo. Então, na maior parte das vezes, gente, os degraus da troca, eles são medidas de segurança. E, portanto, eu queria deixar isso claro para vocês. Todos nós estamos indisponíveis, porque todos nós limitamos o amor. Todos nós temos um nível do que nós suportamos receber e, por consequência, um nível do que nós suportamos dar. E esse nível, ele tem a ver com o quão seguro é. O quão seguro é eu me expor, eu me desmanchar, eu me desnudar para essa pessoa. Quão seguro é? É esse nível de segurança que vai basilando a troca. Quanto mais confiável, quanto mais entregue, quanto mais amor, mais troca, mais equilíbrio. Um outro aspecto dentro dessa dinâmica que nós precisamos ter sempre em mente é o peso do receber. Quando nós recebemos, isso gera automaticamente em nós um dever de retribuir. E o dever de retribuir, muitas vezes, é o que mais pesa. Então eu já não quero nem receber para eu não ser obrigado a retribuir, porque eu não quero dar. Dar é um esforço para mim. Então eu me protejo do dar não recebendo. Eu me protejo do dar e não receber. Percebam que na maior parte das vezes nós não estamos indisponíveis para receber. Nós estamos indisponíveis para dar. E por isso nós não recebemos. Nós não pedimos ajuda, porque depois nós vamos ter que ajudar se nos pedirem. Nós não nos colocamos disponíveis para o amor, porque nós vamos ter que dar espaço de verdade na nossa vida para alguém e a gente não quer, porque é trabalhoso, porque é invasivo, porque envolve medo, porque envolve insegurança. E, portanto, não querer dar é o que gera o não receber. E isso vem, estou vendo a Raquel colocando aqui para nós. Já vou responder a Isadora, mas estou vendo a Raquel colocar aqui para nós algo que tem muito a ver com o que eu estou falando agora. Diz ela assim: eu só me doava e agora me fechei e estou num estresse só Deus. Só me doava. Dar demais. Quem dá demais está no fundo tentando ser amado. Ou seja, eu não confio no amor. Eu não acredito no amor. Eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser abandonado. Então eu faço tudo pelo outro. Eu dou a vida se for precisar para eu ser amado. Só que isso esgota. Isso chega num limite. E quando chega no limite, o que que a pessoa faz? Que ela está descrevendo aqui: indisponibilidade. Fecha. Quando ela fecha, ela percebe que mesmo aquela troca, que era uma migalhinha que ela recebia, faz falta. E agora nós temos um problema. Nada chega, então tudo dá problema. Todas as relações estressam, tudo tensiona. Trabalho, família, família de origem, tudo tensiona quando eu me fecho. É como se realmente fosse uma pressão para eu abrir. E eu preciso abrir.
porque vida é movimento, principalmente mulheres aqui. As mulheres são o amor, as mulheres precisam deixar, elas precisam se permitir dar. Luciane, como abrir primeiro amor por ti? É só quando tiver um pouquinho mais de amor por ti que o teu sistema ele vai entender que é seguro se relacionar de novo, porque tu vai saber dar limite. O problema do dar demais é não saber dar limite. E quando eu não sei dar limite, eu sou vítima da relação. Eu me sinto obrigado, eu sou escravo. E as pessoas abusam de mim. Eu me sinto abusado, invadido. E aí, a alternativa é me recolher, me fechar. Então, quem dá demais acaba sendo abusado e por isso se retira. Só consegue voltar a se relacionar efetivamente quando aprende a dar limite. E para dar limite, eu preciso de amor próprio. Então, esse é o caminho, essa é a saída. Deixa eu ler aqui que tinha uma pergunta que eu pulei. Aqui. A Isadora. Mas o ideal é se relacionar com o mínimo de pessoas possíveis. Não. Isadora, essa é uma interpretação interessante, né? Eu te diria, e aqui sem entrar em moralismos, julgamentos, etc., que sim, se relacionar com. Eu diria que é menos sobre o número de pessoas e mais sobre a necessidade da entrega e de uma entrega responsável. Eu te diria que o que gera menos emaranhamento é nós termos uma responsabilidade e um respeito conosco e nos entregarmos para o amor, não para as pessoas. Nessa ótica, eu te diria que sim, acaba sendo com menos pessoas as trocas, porque é o amor que vai reger, mas não que deva ser com menos pessoas. Para que tenha alguém com um coração muito grande aí, que se apaixone muito facilmente e que ame muito todo mundo, então ela se relaciona com muitas pessoas, ela está em ordem, porque com todos é com amor. Talvez seja. É uma das premissas do paradigma sistêmico que está inspirado no paradigma quântico, a ideia de que todas as possibilidades são possíveis. E aí a gente elimina um pouco do sistema de crenças nessa postura. Então eu já diria que talvez seja possível que alguém se relacione bastante, bastante parceiros ou parceiras, e esteja em ordem. Mas de uma forma geral, não. De uma forma geral, o amor ele cultua, ele precisa ser cultuado. E então, quando nós nos colocamos realmente numa relação, ela precisa ser para dar certo. As trocas se abrem quando eu quero fazer dar certo, quando eu estou disposto, quando eu me esforço se for necessário, quando eu faço tudo, eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance pela relação. E aí, quando eu fiz tudo e eu não tive o retorno que eu precisava, aí eu tenho certeza que eu posso sair e eu consigo sair. É quando eu não tenho, é quando eu não fiz tudo que eu não consigo sair, que eu não tenho certeza, que eu fico em dúvida, que eu volto, que eu termino, que eu volto, é quando eu não tenho certeza se eu fiz tudo. E normalmente, se eu não tenho certeza, é porque eu não fiz. Tinha algo que poderia ser feito. A Isa diz para nós: assustou ter dado tudo e não ter dado certo.
Com certeza, isso. Com certeza. Mas eu também sei que hoje tu enxerga que precisava ter dado menos para dar certo. Precisava ter dado menos, não nesse sentido literal, mas precisava ter vindo o retorno antes, para então tu dar mais. Se eu entrego esse baralho aqui para ti e tu me devolve isto, na minha próxima entrega para ti, eu preciso dar isto. E não mais continuar dando o baralho inteiro. Porque aí eu dou mais do que o outro pode, tanto do que ele pode receber, quanto do que ele pode retribuir. E o desequilíbrio fica perpetrado dentro dessa relação. Então eu não posso fugir do limite. O limite é o que regula a troca. E por isso a troca ela depende do amor próprio, gente. A troca, relacionamento conjugal, ele depende do amor próprio. Se nós nos perdermos desse amor próprio, então é porque nos falta algo estrutural, nós projetamos no outro, e aí nós não conseguimos fazer o que realmente a relação demanda de nós. Nós não conseguimos estabelecer o equilíbrio. E, e não estabelecer o equilíbrio é condenar essa relação a ficar no meio do caminho. O equilíbrio é o que o amor busca estabelecer. Então, quando uma relação ela está desequilibrada, todas as coisas que acontecem na dinâmica do casal são para que volte ao equilíbrio. Ou se não veio de um equilíbrio anterior, que entre em equilíbrio. Portanto, não avança, anda em círculos, até manifestar o equilíbrio. É quando manifesta o equilíbrio que nós vamos para o outro nível. Sem equilíbrio, a relação ela não se amplia, ela não se aprofunda, ela não gera a potencialidade que ela pode gerar. Ah, é porque é trabalhoso. Essa irritação, Fê, é porque é trabalhoso e é difícil. Essa temática, ela nos faz quebrar a romantização do amor, que tem a ver com o tema que veio para nós, e veio cedo para nós trabalharmos no nosso próximo encontro, que é a identificação da realidade. Então, viver uma relação equilibrada precisa de âncoras. A primeira âncora é o limite e a segunda âncora é a realidade. Ah, e é muito sobre isso, sim, Fê. A mulher quer fazer o amor dar certo. E aí ela sai do limite. Ela transgride o limite facilmente, sem perceber. E então ela se sente usada, ela se sente traída, ela se sente muitas vezes até tola, trouxa, ingênua. Mas isso vem do limite que não é respeitado.
porque tem uma grande vontade de fazer dar certo. Porque existe um desígnio interior dentro da mulher de que o sentido da vida passa pela família, que não está errado, realmente passa. Na maior parte das vezes, gente, as maiores conquistas, elas só fazem sentido se nós temos com quem compartilhar. De nada adianta conquistar algo gigantesco e maravilhoso se eu não tenho com quem compartilhar. E eu sei que eu posso ter muito prazer com algo legal que eu conquistei, mas o sentido real é ter com quem compartilhar. Então, a troca que gera essa publicidade, ela faz sentido. E ela é parte do sentido da vida. E por isso tem uma intencionalidade tão grande por trás. A Gabriela, antes da Jennifer, a Gabriela perguntou como me amar. Gabriela, eu te diria que o passo primeiro e fundamental é identificar o que tu precisas. O que que tu precisa na tua vida hoje? E não no sentido, mais dinheiro, mais... Não. Emocionalmente, pequeno, essencial. O que que tu precisa? Passo dois. Como tu mesma podes atender o que tu precisas? Passo três. A ação. Dá para ti o que tu precisa. Isso é o início do amor próprio. Quando ele começa a fluir instintivamente, naturalmente, tu vai percebendo os próximos níveis, a priorização e o limite. São os próximos níveis dele. A Jennifer. O mais complicado disso tudo, Jonas, é saber de tudo, entender tudo que tu fala, perceber que tudo que tu estás falando faz total sentido e sentir como se não conseguisse sair disso tudo, nem melhorar e nem sair. É porque ainda existe no coração a sensação de que algo falta para ser feito. E ainda tem uma função aí. Então é continuar trabalhando o limite e o amor próprio e deixar a própria relação trazer à tona o que precisa ser feito. Aí nós temos uma intenção que é muito similar ao que a Fê estava trazendo. Abreviar o sofrimento. Eu quero acabar logo com isso. E isso impede que o processo transcorra. Lembrando que a troca, como ela está presente no mundo profissional também, como ela está presente nas outras relações também, ela regula posturas e muitas vezes uma sobrecarga no movimento do amoroso gera uma diminuição no movimento do trabalho, que gera menos dinheiro, emaranhamento. E aí nós precisamos estar atentos para perceber o que é essencial. Eu queria deixar vocês com essa necessidade de nós desmistificarmos as relações, de nós desromantizarmos as relações, de nós retirarmos a ingenuidade que nos governa das relações, para que a gente enxergue a relação como uma troca. E então a gente conseguir olhar realmente para o que nos falta. Por isso que o nosso exercício hoje, ele é o exercício que ninguém quer fazer. O que está faltando na tua vida? Aproveita que amanhã é feriado, aproveita que vem final de semana
e conversa contigo. Qual é a carência que tu não tá percebendo, que tá fazendo tu não saber o que tomar e tá trazendo as pessoas erradas para tua vida? Tem uma carência que vai abrir o caminho da pessoa certa na tua vida. É alguma coisa que tá faltando que tu, por dor, tu não conseguiu perceber e tá fazendo tu olhar para o lugar errado. E eu digo isso para todos nós. Eu tenho absoluta convicção. Cadê a Fernanda? Tô vendo a Fernanda aqui. Eu tenho absoluta convicção, Fê. Tem amor disponível para ti. A gente tem que achar. E primeiro, Fê, a gente tem que achar aí dentro o que realmente tu precisa. É isso que a gente tem que achar. A carência que está a serviço da disponibilidade. É isso que nós temos que achar. A gente se protegeu dela muito, porque estar carente nos deixou frágil e nos fez sofrer. Mas agora a gente tem condições, a gente é grande agora. E agora a gente pode deixar a carência cumprir a sua função. E a carência nos leva àquilo que é essencial. A carência gera a nossa disponibilidade. E aí nós vamos identificar a carência de pai, a carência de mãe, a carência de amigos, a carência de amor próprio. Nós vamos tirar isso tudo aqui e deixar isso tudo nos seus lugares. E focar qual é a carência conjugal realmente. O que que a Fernanda, o que que a Márcia, o que que o Daniel, o que que a Monique, o que que vocês não viveram ainda em termos conjugais que tem para ser vivido. É isso. É isso que está faltando. E é amor. Essa é a nossa conexão com o amor. É a carência que nos traz. Quero deixar vocês com essa tarefa. Vou até colocá-la no grupo depois, para a gente lembrar. E eu não senti esse movimento aberto para a gente fazer um exercício sistêmico maior. Mas eu vou tirar uma carta dessas aqui para nós, sobre esse movimento todo, e ver o que que ela nos traz. A carta que sai para nós chama-se A Onipotência. Diz assim: confunda o controle com valor. A onipotência é a ilusão do ego que se crê só o absoluto. Não reconhece limites, não se curva à humildade. Mas o verdadeiro poder não se impõe, ele serve. É como o fermento no pão. Invisível, mas essencial para que ele cresça e nutra. A sabedoria não grita, age com propósito. E só se torna de vida quando se entrega, divina quando se entrega ao bem comum. A onipotência é a nossa busca por não precisar de nada nem de ninguém. E então é realmente o que bloqueia o amor de chegar. Nós precisamos da troca. E hoje nos tornamos um pouquinho mais conscientes dessa necessidade. Vamos em frente, minha gente. Na nossa próxima quinta, um mergulho na realidade. E eu vou mostrar para vocês, quero fazer um exercício com a realidade na nossa próxima quinta, para mostrar para vocês quanto nós vivemos na nossa cabeça e não no que realmente existe. Beijo grande para vocês, excelente feriado, excelente Páscoa, nos vemos quinta que vem. Até mais.